podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Eu sou @Guilherme_Lippert. Minha expectativa para esse episódio é não ser demitido da frente de conteúdos da V4 ali do meu perfil. Isso é persona. Persona. Aqui é @DenerLippert. Minha expectativa é dobrar meu perfil em 60 dias com as dicas do Paulo Cuenca. Aqui é o Paulo Cuenca e minha expectativa é conseguir ver o Denner numa foto de selfie com essa bundinha apertada com a calça solitária. Caralho, mano. Sofri bullying aqui, galera. Todo episódio sofre, cara. Eu vou te mandar o TikTok viralizou. Aqui é @João Vitor e a minha expectativa é aprender como eu faço pro meu Instagram passar de 30 mil seguidores. Boa. No episódio de hoje do Roy Hunters, você vai saber com Paulo Cuenca sobre a importância das métricas para acompanhar os resultados dos conteúdos da sua marca e como elas são vitais para você atingir os resultados que realmente importam. Escute agora no Roy Hunters. Cara, privilégio ter aqui com a gente. Valeu. Pra galera que não te conhece, assim, dá uma intro breve, assim. Qual que é a tua e qual que é a tua relação com o conteúdo, né? Que é o teu expert da mesa aí sobre conteúdo. Eu sou Paulo Cuenca, eu trabalho há 10 anos, já tentei me definir de várias maneiras, conteudista, criador de conteúdo, já teve uma época que me chamaram de influenciador. Eu gosto de falar que eu faço conteúdo para negócio. Conteúdo para negócio. Minha especialização, minha especialidade é conteúdo para negócio. Legal. E tem alguma diferença do conteúdo para negócio de outros tipos de conteúdo? Eu já te falando aqui um pouco do nosso drama, né? Produzir conteúdo parece que para alguns tipos de negócio, pega aqui a própria XP ou a V4, parece que traciona com maior dificuldade em comparação ao conteúdo, sei lá, de um personagem, de um influencer. Tem alguma diferença então no conteúdo para negócio? É que, na verdade, desde uma pessoa física ou quem tem uma empresinha pequena, autônoma, até uma grande instituição, você pode fazer conteúdo para negócio. A diferença do conteúdo que não é para negócio é a pessoa ela não tem um objetivo claro, métricas para acompanhar enquanto ela faz aquele conteúdo. É um pouco aleatório. Quando você começa a mudar a cabeça, falar assim, desse conteúdo, eu vou gerar, vai ser um canal de aquisição de clientes, vai ser lead ou tem um objetivo de awareness. Quando você começa a desenhar objetivo dentro de conteúdo, aí ele se abre para esse campo imenso que é como que eu monetizo, né, Então, esse conteúdo. É muito negócio, é muito mais em relação à clareza de objetivo de resultado de negócios do que o tipo de conteúdo em si. Nem tanto, fazer um conteúdo educativo versus dancinha, cara. Isso aqui está conectado com o resultado pro business, então é de negócio, tanto faz o que ele é. Exatamente isso, você pode ser um influenciador e fazer conteúdo para negócio, inclusive foram os primeiros a fazer, ainda que instintivamente, mas foram eles que abriram no facão, né? Por exemplo, tem uma galera que eu vejo que dentro do ambiente mais B2B, o cara começa a produzir conteúdo, só que, não sei se eu tô certo, esse é o ponto, parece que o cara tá meio míope entre ser famoso e fazer um conteúdo para ajudar a empresa a vender mais, que parece coisa diferente, tipo assim, cara, Reels de dancinha tá bombando, vou fazer. E sendo que não tem nada a ver com a imagem, com o branding que o cara tá às vezes querendo construir. Isso seria tem algum ponto de tá certo isso, ou talvez seja falta da definição do objetivo correto? Porque eu vejo que muita gente tá querendo ficar famoso ao invés de querer fazer o negócio crescer, que um não necessariamente tá ligado ao outro, né? Eles podem se juntar em algum momento, mas a grande questão, né, porque eu chamo carinhosamente as pessoas de analfabetas de redes sociais, porque essa falta de clareza faz com que pareça com que tudo vale, né? Pode fazer tudo que tá na moda, vale fazer, você perde, você descaracteriza a marca, ou você faz alguma coisa só porque seus concorrentes estão fazendo. É a mesma coisa que você estivesse vendendo, você é o pão de açúcar, cupcake ficou na moda, você troca o pão de açúcar para uma cupcakeria, né? Ou você, exatamente, você muda para coisa que está na moda. Então eu vendo roupa, só que agora parece que estão vendendo muito frozen yogurt. Daí você vai lá e abre um frozen yogurt. Então o conteúdo, na verdade, ele tem que ser um eco da sua empresa. Não é dissociado. Eu tenho um conteúdo que ele vai navegar nas coisas que estão acontecendo. Eu tenho um conteúdo que ele é um eco da minha empresa, só que eu tenho
tenho que adaptar ao novo ritmo de comunicação, ao zeitgeist, ao espírito do tempo que as pessoas estão acostumadas. Só que ritmo e linguagem não necessariamente tem a ver com fazer o que todo mundo está fazendo. É adaptar a sua linguagem, a história da sua empresa, as crenças da sua empresa para o ritmo de comunicação que está rolando agora. Você acha que tem algum segmento, algum setor que você já tentou, já pensou, já fez o exercício nem de imaginação e falou, cara, isso aqui é um negócio que não consegui enxergar, ou você Um conteúdo interessante? consegue? Não consegui enxergar um Que não conteúdo consegue legal. fazer o conteúdo, no caso. Conteúdo relevante. Pensando em resultado de negócio, porque eu já vi, por exemplo, algumas empresas, por exemplo, a Raizen, ela não faz conteúdo para venda, mas ela faz para recrutamento. Mas SAP pensando faz em vendas, que tem algum setor que você fala, cara, isso aqui eu não consegui imaginar? Não existe. Porque eu tenho aluno de todas as áreas. Então, desde um concorrente ao Guia Bolso, Conta Azul, que já foi aluno meu, faturamento mais 150 milhões, a manutenção de ar-condicionado. E o maluco de manutenção de ar-condicionado consegue fazer negócio. Porque o grande lance é o seguinte: você estudou uma área, você atende clientes, quando a pessoa fala assim, não existe conteúdo para aquela área, não existe, então, um papo no mundo real. É como se as pessoas... Se existe, existe conteúdo. Se existe, existe conteúdo, porque como que você falou, fulano, desde quando você trabalha com energia eólica, ele vai desenvolver, ele vai falar o porquê que faz, o que a empresa faz, existe uma narrativa. Então, quer dizer, conteúdo existe para absolutamente tudo que existe. Mas todo o conteúdo pode tracionar e ficar popular? Esse acho que é o ponto, né? Não, acho que daí é o grande erro das pessoas. Você não tem que procurar ser popular, você tem que procurar vender. Um dos grandes erros das pessoas é que eles acreditam que eles têm que fazer conteúdo e serem do tamanho do Whindersson Nunes. Boa. Não, você tem que ser do tamanho do seu mercado. Legal. E aí cai numa questão, talvez, de... Você falou, você é o tamanho desse mercado. Pô, mas uma coisa é o tamanho do mercado, outra coisa é o tamanho desse mercado, por meio do conteúdo eu vou capturar. Aí cai numa questão de, cara, será que vale a pena, nesse momento, o esforço de tentar capturar o mercado por meio de conteúdo versus uma mídia paga, ou um modelo de parcerias, ou um BDR? Como é que você enxerga isso? Tipo assim, essa tomada de decisão, se é mais do caminho de, cara, todo mundo deveria estar fazendo conteúdo em paralelo, igual tem gente em SEO, que fala, não, foda-se, deveria estar fazendo SEO em paralelo ao resto que você faz, ou é mais, cara, ter o timing, ter o momento onde vale a pena você colocar esforço em conteúdo, comparando a outros mercados, sendo que em algumas situações você deveria começar por conteúdo, mas tem situação que não, espera e faz depois. Deixa eu dar um exemplo aqui para tentar colaborar com esse papo. Por exemplo, tem alguns tipos de produto que eles vendem muito com esse lance de outbound, são enterprise, tipo um SAP da vida, né? Eu tenho a impressão de que dificilmente o cliente da SAP vai procurar ela no Google, vai encontrar no Instagram, ele está mais propenso a contratar porque é SAP e ela já é muito estabelecida, ou ele vai pedir uma indicação. Né, quando o cara vende muito enterprise, por exemplo, versus o Whindersson Nunes, que vende para qualquer pessoa, camiseta, ingresso de show e foda-se, ele quer massa mesmo, que cada um vai pagar R$10 uma vez na vida, então ele precisa de volume. Existe essa diferença para priorizar se vale a pena fazer muito foco em conteúdo ou não? Qual que é o ticket de um cliente novo de SAP? Milhões de reais. Milhões. Certo? O custo de produção de conteúdo é muito baixo. Se você no ano fazendo um conteúdo, você pega um cliente via conteúdo, já valeu a pena. Eu tenho um cliente para 70 milhões. Se vocês fossem gastar 1 milhão em conteúdo no ano, seria muito pouco para eles e muito dinheiro para fazer conteúdo, né? Exatamente. Então, para mim, a prioridade é comece pelo conteúdo. Por que comece pelo conteúdo? Porque, diferente de outras formas de captação de cliente, o conteúdo você consegue manter as pessoas interessadas na sua marca. De fato, até elas tomarem uma decisão de compra. E pode ser SAP, vai ser menos sexy do que o Whindersson Nunes? É óbvio que vai ser menos sexy. Mas você pode ter um conteúdo ali sobre soluções, como que você aumenta a produtividade, benefício de você ter alguma ferramenta que nem SAP, estudos de caso. Né? Quando você faz esse tipo de coisa, a gente esquece que quem está no departamento de compra, não importa qual produto ou serviço, é uma pessoa. Essa pessoa está no Instagram. Né? Essas pessoas têm senso de humor, essas pessoas consomem conteúdo. Tem gente que chega para mim e fala assim, meu público, tem outra objeção, né? Meu público é rico, eu não sei se eu consigo vender pelo Instagram. Eu falo, mas rico então não consome Instagram e rico também não dá risada. Né? Então, quer dizer, tá todo mundo lá. É mais o que você tem de expectativa em relação ao seu conteúdo. De novo, se você fecha um deal de 70 milhões, valeu a pena um ano de conteúdo para vender um serviço. Eu acho que, pelo menos pra mim, né, o grande custo de conteúdo não é financeiro direto.
de tempo, de pessoas boas para produzir bons conteúdos, que essas pessoas poderiam estar fazendo outras coisas que vão gerar resultado. Assim, tem a galera que defende, não vai gastar tanto tempo, você pode fazer slow content. Eu não acredito muito em slow content como algo que funciona de forma, cara, Que é dá pra você usar Pois é, eu coisa- tava nessa dúvida Não, você vai agora. fazer um post a cada 15 dias, um mês. Eu não acredito nisso como uma estratégia confiável para gerar demanda de maneira escalável. Eu não sei a sua opinião sobre. Eu concordo. Mas o custo de tempo para fazer bons conteúdos, especialmente que tem pouco dinheiro para terceirizar esse tempo, e aí a experiência do G4, a gente viu que mesmo a gente tendo grana para terceirizar o tempo, quando os mentores participam do processo, fica muito melhor. A gente não sempre fica muito melhor, e o tempo desses caras sim é muito caro. Não é só a hora deles ali, é o custo de oportunidade. Como ponderar essa parte, o custo de tempo e de custo de oportunidade de se dedicar a produzir conteúdo no volume, na frequência necessária para tracionar. Isso aí também vou conectar com o lance do personagem. Eu vejo que muitas vezes é importante o personagem ou o casting, né? Que tu monta, sei lá, num podcast. Pessoas que a gente tentou montar no podcast aqui que são fixas, a gente pensou, tipo, num casting. O cara mais técnico, o cara mais, sei lá, mais engraçado, que não manja tanto tecnicamente. E o Denner é o dono da empresa, participa também. É o dono da bola, né? Se não tiver o Denner, ele não tem futebol, tá ligado? É, padrão. Só que esse é o ponto que o João falou. Às vezes, ou o cara não tem tempo, o tempo dele é muito caro, ou às vezes ele não é um cara legal. Né, João? Sim. Não escondi ninguém. Ontem tava conversando com o onboarding de gente nova na empresa, eu falei, não, gente, vocês ficam acostumados, sou chato pra caralho assim mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Não é só impressão, não. O que o cara faz nessa situação? Tu tem as pessoas ali core do business que manjam, que são técnicas, mas são chatas. Não são Xuxa. Eu falo que é o efeito Xuxa, né? A Xuxa é a Xuxa, cara. Não replica a Xuxa, sabe? Como é que faz daí? Acho que são duas perguntas, né? Uma, questão de tempo, ou custo de oportunidade no tempo, e a outra é o perfil de pessoa. É o caso de tu tá ruim de pessoa, né? É a pessoa sem tempo, a pessoa é chata. Assim, Quero chamar um existem negócio difícil existem aqui. duas realidades. Uma empresa que tem muito dinheiro, né? E daí você compra tempo, e uma empresa que não tem dinheiro e você vai ter que fazer tudo. Existe o conceito, né, no cinema que se chama limitação criativa, que é uma coisa que eu trago por ser formado em cinema, que é o seguinte, cara, eu preciso fazer uma cena de ação. E daí, se tudo vale, você coloca no budget um helicóptero, um camera car, um dublê. Se você não tem dinheiro, como que você vai passar a sensação de uma perseguição, uma sensação de uma cena com muita adrenalina? Você vai usar da limitação criativa e você vai mudar o jeito que você filma. Você vai adaptar para o seu orçamento. Legal. É igualzinho no Instagram. Você pega pessoas que não têm tempo, por exemplo, tempo ou habilidade, que nem ele está falando. As pessoas que não têm habilidade, por exemplo, de aparecer, ficar falando nos stories, etc. Existem pessoas grandes no mercado que já provaram que você pode fazer sem aparecer. O Ícaro de Carvalho, por exemplo, ele só escreve. Né? Verdade. Então, se ele consegue treinar alguém na técnica dele, nem ele precisa escrever mais. Então, você consegue, é como o processo de qualquer empresa, você consegue fazer um playbook, mostrar como que é respondido ali os stories, como que é o feed, e por aí vai. Você pega, eu não tenho mais tempo. O meu feed, hoje em dia, eu nem sei o que posta nele. Né? Então, eu tenho processo, eu Também tenho uma não sei, eu entro e equipe, vejo o eu que tenho posta. pautas. Beleza que o dele é bom. É O verdade. meu, quando eu deixo o time, é uma bosta. Então, quando você pega essa diferença, não é assim, eu não sei o que fazer, eu não tenho habilidade. Entenda a sua limitação e faça um tipo de linguagem que você consegue fazer de uma maneira rápida, ou você contrata alguém que consegue fazer por você. E daí nos stories você vai aparecer de vez em quando, dependendo do tamanho da empresa, né, para se comunicar. Se você for muito chato, inabilidoso, né, conversando, a própria coisa de você falar que você não tem habilidade já conecta com as pessoas. Sim. Sacou? E se você é uma empresa muito grande, tipo a XP, tipo um banco, tipo um Bradesco, esse tipo de coisa, você consegue fazer personagens que não estão fazendo agora, já viram Will Bank? Não. Will Já, Bank o amarelinho. porra, aquilo ali é incrível, né? Então, desde o começo é uma empresa que nasceu com uma persona que se chama Will. Oi, eu sou o Will. Personagem fictício. Exatamente. Só Tipo a que Magalu, assim, funciona da vida. demais, porque como nasceu assim, Não parece... não é um puxadinho que fizeram de personagem. É de fato um personagem muito nativo digital, assim, que conecta como se fosse uma empresa que tá jogando o jogo das redes sociais. Tá. Então sempre dá pra fazer.
na verdade. O esquema é o empresário parar de pensar no sentido assim, será que eu não tenho um departamento de RH na empresa? Será que eu faço meu DRE esse mês ou não? E entender que, na verdade, é um braço de marketing da sua empresa obrigatório. E daí você vai descobrir como que você vai se comunicar com as limitações que você tem. Chegou a criar, não sei se chegou a desenvolver ao longo desse tempo, imagino que sim, frameworks que tu possa, compartilhar, linhas editoriais. Beleza, eu tenho recurso e tudo mais, mas também não adianta eu publicar qualquer conteúdo. Aí como é que eu defino essa linha editorial, por exemplo? Porque eu vejo assim, por exemplo, você falou do Ícaro ali que só escreve, mas eu vejo que tem uma linha editorial que ele segue, porque não é só um conteúdo técnico, ele faz certas abordagens, o conteúdo dele que vai pra um lado, nada a ver com business, super pessoas. Por exemplo, no meu feed, quando eu posto muito conteúdo técnico, começa a cair. Se tem muita arte, por exemplo, começa a cair. Aí eu posto um negócio com a minha mina, 20 vezes mais engajamento do que o conteúdo técnico. Bando de talarico. Bando de talarico. Tem isso também, mas até foto minha. Uma foto minha aleatória. Dá mais engajamento. Bando de talarica. Se tirar uma foto sua agora com essa roupa que você fica com a bundinha assim aparecendo, eu acho que é muito like, assim. Eu acho que o podcast, a imagem do podcast tinha que ser a bundinha do Denner. Esse vai dar clique Podia pra ser caralho. o personagem. Hoje a bundinha vai falar. Mas eu não sei se tem a ver com o formato da mídia, que facilita o engajamento. Fica vermelho não, Denner. Se tem a ver com a linha editorial em si, né? Porque eu vejo que nem a TV, né? A TV, se tu publicar qualquer merda, não vai dar certo, né? Depende da linha editorial. Justo. Ou da direção no filme. Tem um muito. exemplo bom, tem um exemplo recente que é o do... como é o nome do filme? Esquadrão Suicida. Que acabou de ser, 2, 3 anos atrás, fizeram o filme, foi ruim. Aí mudaram o diretor, tem o mesmo ator, praticamente a mesma história, só que dirigido de uma maneira diferente, como é melhor. Então, a direção do conteúdo, ali é uma boa prova de quão diferença ela faz. Faz sentido e como que tu dirigiria a parada? A linguagem importa. Então, primeira coisa, tudo que tem coisas meio básicas, assim. Tudo que tem muita arte ou que tem logo de empresa vai ter menos alcance, vai ter menos compartilhamento, vai ter menos engajamento. Porque as pessoas, elas entram nas redes sociais para ter uma experiência social. Quando é uma empresa falando, você já tem aquela visão de banner. Estão aqui fazendo alguma coisa para eu comprar. Não estão necessariamente me ouvindo. Né? O grande lance de rede social é como se fosse uma conversa e não um top-down. Isso tu fala overall, tipo YouTube, Facebook, Instagram? Em geral. Em geral, de todas as redes. Cada uma tem uma particularidade, né, de linguagem. Mas rede social no geral, né, assim. Mas rede social no geral é assim. É social. Exatamente. Justiça. O jeito mais fácil de pensar é assim, eu tenho um banco. Se eu tivesse uma revista com o nome do banco, quais seriam as seções que eu gostaria de ter? Quais são as seções que eu gostaria de ler? Então você pegou uma coisa muito difícil, tipo SAP, né? Dentro da revista chamada SAP, quais seriam as seções que ajudaria o empresário executivo a tomar decisões? Então, você deixa de falar sobre o SAP e você passa a falar sobre ambiente de trabalho, sobre produtividade, sobre gestão de tempo. Porque o que acontece? Todo o conteúdo ele tem que falar sobre o cliente, não sobre a empresa. Sempre que você fala sobre a empresa, você está errando. E as empresas, em geral, principalmente as grandes, elas não têm força porque elas ficam falando sobre elas, sobre as soluções delas, sobre a história delas, sobre as crenças delas. Na verdade, você tem que contar histórias que sejam sobre quem te vê, quem te assiste. E essa é a grande virada de chave da rede social, que é significado compartilhado e não um significado implantado na cabeça das pessoas. E daí, quando você pensa assim, você consegue fazer uma linha editorial como se você fosse uma revista. E, obviamente, é o que você bem falou, a linguagem, ela é mais importante, ou tão importante quanto o conteúdo, porque eu sou formado em comunicação. Imagina um vídeo meu assim no Instagram. Eu começo e chego e falo assim, ó. Hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares do funil de conteúdo. Vocês estão vendo aqui no quadro negro. Eu já fiz aqui um framework baseado em Philip Kotler. Adendo. Philip Kotler, daí eu explico o Philip Kotler. Sacou? Isso aí não vai ter retenção nenhuma. Apesar de ser um conteúdo bom e proveitoso, o jogo é outro. O jogo é lançar um conteúdo superficial. Eu tenho uma crença que chama tudo é capa.
Absolutamente tudo é capa. Então você joga uma isca para você chamar atenção, não importa seu conteúdo, porque ninguém quer ver uma dissertação em nenhuma rede social. E daí você vai fazendo isso ao longo do tempo para ganhar tempo de tela. Em algum momento você joga essa pessoa para um tempo de tela maior. Seja numa live, seja numa sequência de 50 stories, seja numa landing page, seja algum evento de conversão que você aumenta tempo de tela. Ainda não é venda para você aumentar a autoridade. Só que você só consegue fazer isso se você for superficial, né? Rápido, raso e resolutivo. Isso é o que eu tenho que ser dentro de uma rede social. Isso é o que tem que ser. Por exemplo, eu tenho momentos da minha linha editorial, dias da minha linha editorial que eu tô recriando agora, que eu entro deep num conteúdo. Não, talvez não valha tanta pena, vale mais a pena eu pegar esse momento que era pra ser deep e fazer algo técnico, mas mais superficial. Mas, por exemplo, onde que você faz um conteúdo mais profundo? Por exemplo, um post do Instagram. Um post mais stories que viram um highlight. Peraí, só uma coisa. Por exemplo. Que, pelo que eu entendi, e você falou, cara, você não vai ficar só fazendo conteúdo deep, mas de vez em quando você vai soltar um. No lugar certo. Por exemplo, Qual é o lugar certo, por exemplo, nesse caso? No Medium, um texto, por exemplo. É que dentro do Instagram dá pra fazer todos. Você consegue fazer o funil inteiro dentro do Instagram. O lance é assim, não é tu publicar todo dia um conteúdo deep, mas tu publicar a cada 15 dias no Instagram um conteúdo deep e nos outros dias tu fez só capa, pode ser. Se a capa é pra trazer a galera e eventualmente joga o cara pra um conteúdo mais deep. O conteúdo que você pode colocar profundo no dia a dia do Instagram é stories. Porque, e daí você começa com essas crenças, né? Quando você não pensa em objetivo de negócio. As pessoas, elas reclamam que elas não têm muito alcance. Uhum. E daí você fica preso querendo fazer só um conteúdo com muito alcance. E daí nos stories, que é onde a pessoa quer mais relação com você, é mais meio de funil, você acaba jogando o jogo do topo de funil. Então o lance dos stories é você começa com conteúdo superficial, você garante que você tem o maior alcance possível no começo de sessão, e daí depois uns 5, 6 stories, se você quiser descer a lenha, vai sair fora uma galera. Só que quem fica... se aumenta muito o nível de consciência e deixa mais perto da decisão de compra. Sacou? Então, é esse tipo de estratégia que tem que fazer. Agora, se eu faço um conteúdo muito profundo no feed, a galera, né, tá consumindo o feed assim. Eu digo que você vale uma dedada. Pou. Se você fizer alguma coisa que não chame atenção, né, ela não vai ficar. E o que você pode fazer é um vírus, né? A capa chama atenção e o textão, ele aprofunda. Que daí você garante alcance e uma parte de quem você conseguiu alcance você aumenta o nível de consciência. Os meus melhores conteúdos que bombaram ultimamente são conteúdos técnicos que eu fiz mais ou menos isso. Tipo, print ou foto de uma estrutura de landing page foda e aí o texto explica essa estrutura. E aí, sei lá, deu muito like, compartilhamento, etc. Mas faz sentido, isso mas é legal. Stories é boa. Por exemplo, esse tipo de conteúdo que ele tá falando dá muito trabalho fazer. Dá bastante trabalho. E às vezes ele também tem esse dilema. Vale a pena eu fazer menos conteúdo com mais qualidade ou é melhor sempre fazer mais quantidade? Essa é o dilema. Eu sou um defensor de quantidade é melhor do que qualidade. Porque você aumenta ponto de contato, é muito conteúdo, né? Então é muito fácil você ser esquecido na rede social. Cara, e qualidade é um negócio subjetivo, muito subjetivo. Vou dar um exemplo. Um dia desses, eu gosto muito do Notion, né? E, cara, eu tô implementando com um time e tal. Aí teve um dia desses que eu postei uma sequenciazinha mostrando 3, 4 extras, não lembro agora. Como é que a gente organizou? Negócio, assim, bem meio bosta. Cara, teve 180 compartilhamentos o Istro. Pra mim, que tem um alcance de 3,5, eu acho que eu nunca tive algo tão compartilhado na minha vida. E, cara, foi... assim, uma sequência, 3 isso, eles mostraram, a gente organiza o Notion, aqui tem, essa primeira tela tem isso, aqui do lado tá assim, tem esse modelo aqui. Então, você tem uma questão que eu erro nisso, assumo, erro menos hoje, mas qualidade subjetivo pra caralho. Às vezes eu acho que a qualidade é ruim e eu vejo lá e a galera tá curtindo, cara. É porque a gente... Um ponto aí que tu falou é que a gente tá confundindo qualidade com esforço também. Tipo, dá mó trampo fazer uma estrutura de landing page e explicar cada passo. Pô, dá mó trampo, mas talvez não seja bom. Não necessariamente tem qualidade pro público. Mais eficiente. Exatamente. Qualidade pra quem? Qualidade pra mim, porque eu acho importante pro meu processo, porque eu tava gravando uma aula, na minha cabeça é importante. Mas pro cara, se eu tivesse falado, olha só o Readwise que eu aprendi com o João Vitor aqui, que compartilha os negocinhos do Kindle. Porra do caralho, compartilha pra porra. Pega aquele conteúdo de PQL da WeForge e posta no feed. Tem qualidade pra caramba. Pra caralho.
pessoal não... Né? Exato. É porque é o seguinte, a pessoa te segue porque ela não sabe o que você sabe. E daí esse é um clássico. Tem muita gente que posta para colegas, porque quer ser respeitado pelos colegas, só que o público que ele gostaria são de pessoas que não são os colegas, são outras pessoas. E daí é isso. O conteúdo do Notion, que de uma maneira fácil que você colocou, ele serve... Assim, ele é mão na massa e aplicável para a pessoa que te segue no dia seguinte. Ele não, se você dá um conteúdo que é muito denso, ele nem sabe por onde começar. Mas ele ele é um conteúdo capa, né? Bem conteúdo capa, bem simples, bem rápido e tal. Puta, faz muito sentido. É rápido, superficial e resolutivo, é isso? Raso, rápido e resolutivo. São os 3 R's. Tem outro lance que é o seguinte, ó. Às vezes, tu tem um mix grande de produtos ou de target. Vou pegar o João aqui, vamos dizer. O João, ele fala pro dono, mas ele fala pro executivo. A XP é parecido. Tem o cara que quer ser assessor, tem o cara que quer ser o investidor. Tem o cara que é investidor agressivo, tem o cara que é investidor moderado. Como é que ela fala para todas essas pessoas no mesmo lugar, canal? né? Porque o que acontece? Eu tava falando com um cara, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube há muito tempo, sei lá, uns 5, 6 anos. E a gente ficou uns 2, 3 anos postando vídeo todo dia, e o canal nunca tracionou. Tipo, 80 mil inscritos. Até hoje não tracionou. E aí, uma das coisas que o cara tava falando, ele falou assim, o canal é muito foda, muito bem feito, uns vídeos muito bons, com frequências caralho, só que eu mudo muito o conteúdo. Tipo, um dia é um conteúdo muito técnico pro cara que é marqueteiro e outro dia eu tô falando pro empresário. Como legendar um vídeo com o Premiere e depois é um conteúdo, por exemplo, como esse, como legendar um vídeo no Premiere, mega técnico, e depois o Denner falando sobre imposto. Porque imposto é roubo, sei lá, uma coisa muito aleatória, assim, pra caralho. E o corte do podcast? Tipo, o corte do podcast que é um canal do podcast, por exemplo. Tudo bem, mas ainda Dá assim... merda, né? Dá merda. Porque eu tenho várias áreas que eu entendo, de criatividade, de marketing de influência, de marketing de conteúdo. Se eu fico falando cada hora sobre um deles, imagina que eu fale sobre todas as redes no meu Instagram, sobre YouTube, sobre LinkedIn. O algoritmo, ele funciona com a distribuição inicial por uma base X, né? Por uma porcentagem X da sua base. Então, vamos colocar que é 10%. Você posta, ele entrega para 10% da sua base. E daí o algoritmo, ele funciona de uma maneira bem simples. Ele vai ver se você está acima da sua média ou abaixo da sua média padrão de entrega. Quer dizer, as pessoas que receberam, como que está a interação delas. Então, eu tenho metade do meu público que está lá porque quer saber sobre Instagram e outra metade sobre LinkedIn. Toda vez que eu posto sobre Instagram, eu frustro metade da minha audiência, né? E toda vez que eu posto sobre LinkedIn, eu frustro metade da outra parte da minha audiência. Ou seja, se eu concorro com alguém que fala sobre Instagram e outro que fala só sobre LinkedIn, eles sempre vão estar na minha frente, certo? É como se eu chegasse, você prefere num restaurante que é japonês ou num restaurante que tem um cardápio japonês e churrascaria. Tu fica Entende? na dúvida, né? Então você começa a falar, será? Eu acho engraçada a resistência de grandes empresas, já que se eu entro numa XP e eles fazem perguntas para ver qual que é a minha carteira, por que não ter uma XP arrojada, XP conservadora, XP bababá? A gente vê isso no mercado financeiro com os influenciadores. A gente fez diferentes canais. No caso do YouTube, eu tava pensando exatamente como essa solução. No caso do YouTube, a nossa lógica por muito tempo foi, eu vou ter os quadros, porque daí o cara sabe, daí eu tenho 4, 5 quadros. Essa era a ideia, porra. Eu tô dando a teoria, não deu certo, mas eu tô dando a visão, que não era tão idiota, a gente não... A gente tinha conteúdo, a gente não tirou, a gente não tira... Quadro, seria canais. Exato. E o YouTube é muito pior. Tem diferentes quadros, aí o cara se inscreveu pra ver conteúdo sobre pra ver técnico. O look, eu publico... Aí tinha um quadro chamado Look Ahead, que era de desenvolvimento pessoal, e o V4 Tuts, que era isso aí, legendar um vídeo. Aí imagina o cara, massa esse papo aqui de desenvolvimento pessoal. Aí vem um Tuts de um treco de legendar vídeo e não vai assistir o vídeo. Aí ele não assiste, o YouTube entende que o canal é uma merda. Parece, eu acho que o algoritmo pensa que o nosso canal é esquizofrênico. Tipo, mas caralho, o maluco nunca se decide, velho. Porra, cacete. O YouTube, ele é muito mais tenso o algoritmo que o Instagram, porque o que vale no YouTube chama inscritos virtuais, né? Virtual subscriber. Então é assim, ó, se você tem um seguidor ou alguém que viu o seu vídeo e durante um mês ele tem menos de 2 pontos de contato com você, ele nunca mais recebe seu conteúdo. Se ele não olhar mais de 2, 3 vídeos, por exemplo. Então você tem uma quantidade mínima. E daí você só consegue recalibrar o algoritmo se você pegar um vídeo que bombar muito e aparecer como sugerido para aquele cara. Só que como notificação ele não recebe mais. Você perde aquele seguidor que às vezes você construiu durante anos. Tipo, a gente tem 80 mil inscritos, mas a gente tem como se tivesse 10 mil, tá ligado? Porque o alcance tá muito lixo. Você tá falando...
Dá pra matar um canal de YouTube e, tipo, não... Chama espiral da morte do Não YouTube. renasce, a não ser que você dê sorte, né? Que no Instagram, por exemplo, tem uns hackzinhos que você consegue dar uma... Instagram uma é fácil. e tal. YouTube é pesado. YouTube é pesado. E daí tem um lance, a gente ficou 10 anos produzindo conteúdo, a gente ficou 3 meses sem postar, a gente tava dando 15 milhões de views no mês, foi pra 3, a gente não conseguia vencer. Não ia mais. E daí a gente começou a fazer um monte de collab em um mês, fizemos 62 vídeos em um mês pra voltar. E aí a gente conseguiu chegar em 12, 13 milhões. Não, porque daí você começa a aparecer como sugerido para muito canal. Mas tem várias técnicas, né, de crescer YouTube e sempre manter. Uma delas é você pegar um título de alguém que já é grande da sua área e fazer sempre o mesmo título porque entra como recomendado, por exemplo. Mas o que é uma boa para empresas grandes? Vocês acham que vale a pena ser 2 episódios? Eu acho que ficou longo o suficiente pra ter 2 episódios. Mas quanto tempo gravado aí, só pra saber? 1h20. Tipo... Dá 2. Dá 2, Dá 2 porque do meio em diante ali, 60% em diante, a gente começou a falar sobre crescer seguidores. Eu vou falar uma coisa aqui real. Eu não tenho saco pra episódio cortado no meio, cara. Eu acho que é bom, velho. Eu não Acho tenho que é bom saco. do jeito que a gente tem Como a feito, gente, tá bom, como a gente fez, que são conteúdos diferentes, tá ligado? Vale a pena. E a edição que a gente faz, a gente sempre deixa o loop no final ali. Tipo, a gente corta numa hora que ele vai entrar em alguma coisa. Não, pode ser. Eu tô falando que assim, eu vi uma hora eu nunca gosto Vamos fazer o seguinte, pra galera que tá ouvindo, manda pra gente aí o DM que você quiser, se os episódios cortados, esse vai ser cortado então, e se esses episódios cortados fazem sentido ou não pra você. Valeu a pena esperar por esse segundo episódio que você tá ouvindo agora. Um é sobre engajamento, outro é sobre crescimento. É isso aí, exatamente o que eu pensei. Caralho, não, o cara vai estar ouvindo. O cara vai estar ouvindo. Nossa, o maluco tá achando que tá ouvindo. Clubhouse, tá ligado? E agora dá pra tirar o vídeo, né? Aí você deixa ele solto na mesa e taca lá. Bah, ele ficou em choque ali. Fudeu. Não, mas fica gravado isso aí pro segundo episódio pra galera responder pra gente depois. Curtindo o papo? Incrível, né? Então não deixe de conferir a segunda parte do próximo episódio, aqui no Roy Hunters. E aproveita para seguir a gente aqui e no Instagram, pelo @RoyHunterOficial. Até lá! Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.